Olá, caros alunos e caras alunas, sejam todos bem-vindos à nossa disciplina de alfabetização e seus fundamentos linguísticos e sociolinguísticos. Eu sou a professora Débora Arruda e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre essas três grandes temáticas, que são leitura e escrita, conhecimentos linguísticos e conhecimentos sociolinguísticos. Fizemos igualmente aqui a nossa divisão nessas videoaulas, como fizemos a divisão do livro didático, em três grandes eixos. Nessa primeira parte da videoaula, nós vamos conversar um pouco sobre conhecimentos linguísticos. Na segunda parte, vamos conversar um pouco sobre conhecimentos sociolinguísticos e na terceira parte, vamos conversar sobre leitura e escrita e a relação com esses dois grandes conhecimentos tão necessários para os professores que estão em sala de aula enquanto alfabetizadores. Para começar, nós vamos conversar um pouquinho sobre nossos objetivos de aula. Qual é o grande objetivo da nossa aula? Eu vou me organizar aqui com os slides que eu preparei para vocês e esse slide, juntamente com todo o material extra, vai estar disponível para vocês, junto com o livro didático. Quais são os objetivos da nossa aula? Nessa disciplina, o grande objetivo é estudar a língua, a linguagem, como fator social sujeito a variações culturais, a variações geográficas, a variações etárias, históricas e socioeconômicas. Ou seja, estudar a língua enquanto uso, enquanto atividade, que tem um sujeito falante e uma audiência e um contexto socio-interacional. Então, nesse espaço da videoaula, nós dividimos em grupos temáticos cada uma dos conteúdos. Na primeira parte, nós vamos estudar conhecimentos linguísticos, as concepções de linguagem, de gramática e de ensino. Já na segunda parte, nós vamos estudar a variação linguística e o preconceito linguístico. Na terceira parte, vamos estudar um pouquinho sobre consciência fonológica e a relação da consciência fonológica para os estudos de leitura e escrita. Bom, em se tratando de conhecimentos linguísticos e sociolinguísticos importantes para o ensino de leitura e escrita na alfabetização, o que queremos, então, deixar muito claro é uma reflexão sobre o conceito de linguagem e as suas modalidades, a relação entre língua e gramática, as relações hierárquicas entre concepção de linguagem, concepção de gramática e tipo de ensino. Por que isso é tão importante? Porque, ao compreendermos a forma como concebemos a linguagem, isso terá implicações para a compreensão e a interpretação prática do dia a dia em sala de aula. Então, a concepção de linguagem que nós carregamos, que nós compreendemos, nos moldará enquanto professores de sala de aula. Também estudaremos os preceitos da variação linguística e os tipos de variação, isso na segunda parte da nossa videoaula. Discutiremos sobre o preconceito linguístico naquela fala mais desprestigiada e sua relação com as dificuldades na alfabetização. Então, vamos começar um pouquinho agora sobre conhecimentos linguísticos. Bom, o que seriam os conhecimentos linguísticos? Os conhecimentos linguísticos vão muito além da gramática normativa. Eu dizer que tenho conhecimento linguístico não é a mesma coisa de dizer que eu sei a gramática normativa. São conhecimentos diferentes. Conhecimentos linguísticos requerem relações entre as múltiplas disciplinas e os múltiplos conhecimentos, entre eles a gramática. Mas ter um conhecimento linguístico requer um refinamento e uma inter-relação de estruturas fonológicas, morfológicas, sintáticas e semânticas. Isso sim é ter um conhecimento linguístico. A gramática normativa, muitas vezes, ela é confundida com conhecimentos linguísticos, mas ela não é só isso. Bom, se entendermos a linguagem como forma de interagir socialmente e língua como parte social da linguagem, temos de conhecer o funcionamento de uma língua, no nosso caso a língua portuguesa, e que é a nossa língua materna. Ou seja, eu tenho que conhecer o funcionamento dessa língua, como ela funciona com seres falantes numa situação comunicativa específica, num contexto específico, com ouvintes e interlocutores específicos. A gramática normativa, por vezes, ela só faz prescrição, ela prescreve ou melhor o jeito mais correto ou adequado de se posicionar em uma situação específica. O conhecimento linguístico não, ele faz inter-relações entre vários conhecimentos possíveis que são necessários para uma situação de comunicação. O conhecimento linguístico requer uma concepção de linguagem. E como podemos relacionar esses conhecimentos todos juntos? Por exemplo, se pensarmos na fonologia, o que estuda a fonologia? A fonologia vai estudar a relação entre os sons. Ela faz parte do conhecimento linguístico. A relação da estruturação das palavras, que é estudada pela morfologia.
A relação da estudo da organização das palavras nas frases, estudada pela sintaxe. E a relação do significado das palavras, estudada pela semântica. Todos esses conhecimentos relacionados, desde a organização dos sons, passando pela escolha dos léxicos, passando pela organização das frases das orações, até o significado polissêmico das palavras, isso é o conhecimento linguístico, o conjunto desses conhecimentos que materializamos no nosso encontro de interações são os nossos conhecimentos linguísticos. Por exemplo, escrever é uma atividade que exige conhecimento linguístico sobre a ortografia, sobre a sintaxe e sobre o léxico de uma língua. Esses conhecimentos são sistematizados nas escolas e são adquiridos à medida da interação entre os sujeitos de comunicação. Bom, e falando de conhecimento linguístico, como eu já havia antecipado, a gente tem que entender um pouquinho sobre concepção de linguagem, concepção de ensino e concepção de gramática. Essas três concepções estão interrelacionadas. Todo professor deve ter ciência de que é possível haver três concepções de linguagem e ele tem que saber qual é aquela que é mais adequada para um contexto escolar de ensino-aprendizagem, de letramento, de leitura e de escrita. Bom, a rigor, nós temos a primeira concepção de linguagem, é a concepção de linguagem como expressão do pensamento. Ou seja, se eu penso bem, eu escrevo bem e eu falo bem. Essa concepção de linguagem não leva em consideração que existe um interlocutor, não leva em consideração que existe um contexto. Ela leva em consideração do indivíduo monolítico, que ele fala, que ele pensa apenas, se ele pensa bem, ele vai escrever e vai falar bem. E aí, essa concepção de gramática vai nos dizer que existe um certo e um errado na hora de nos comunicarmos. A segunda concepção de linguagem é a concepção de linguagem como instrumento de comunicação. Nessa concepção de linguagem, existe um código, um emissor, um receptor e um código. A comunicação vai acontecer se o receptor tiver decodificar o código emitido pelo emissor. Então, nós pensemos que se o receptor conhecer o código, a comunicação se dará muito tranquilamente. E nós sabemos que não é assim. Existem outros fatores que atuam nesse contexto comunicativo. E isso nos leva à nossa terceira concepção de linguagem, que é a linguagem enquanto interação, ação, agir sobre o outro. Quando conversamos, quando interagimos, quando escrevemos, quando nos comunicamos por meio das linguagens, seja linguagem verbal, seja linguagem não verbal, seja linguagem multimídia, nós interagimos, agimos sobre o outro e isso deve levar em consideração o contexto comunicativo, o contexto sociohistórico, o propósito comunicativo, qual é o meu objetivo com relação àquela comunicação, quem é o meu interlocutor. É muito diferente, por exemplo, eu falar com uma criança, falar com um idoso, eu falar com o meu chefe, eu falar com o meu colega de trabalho. São situações comunicativas diferentes que requerem linguagens diferentes. E essa é a concepção de linguagem como interação, agir com o outro. Ou seja, essa é a concepção de linguagem que nós, enquanto educadores, temos que ter ao entrar em sala de aula para produzir conhecimento com os alunos sobre linguagem. Linguagem é interação, não apenas produção de conhecimento no pensamento, não apenas produção de conhecimento a partir da leitura de um código, da decodificação de um código. Ela é muito mais do que isso. Ela é interação e requer vários fatores. Por isso que conhecimento linguístico é tão importante, porque eu saber que ao interagir, eu tenho que acionar os conhecimentos fonológicos, morfológicos, sintáticos e semânticos ao mesmo tempo. Não são coisas diferentes, eles acontecem ao mesmo tempo. E aí denota essa concepção de linguagem, que é a linguagem enquanto interação. Bom, mas para cada concepção de linguagem, eu vou ter uma concepção de gramática e uma concepção e um tipo de ensino diferente. Por isso que é tão importante entrar em sala de aula sabendo que tipo de concepção de linguagem é aquela que eu carrego, aquela que eu acredito e aquela que eu vou reproduzir para os meus alunos e conversar e ter uma interação com eles. Bom, nós sabemos que existem a gramática normativa e a gramática descritiva. Para aquele tipo de concepção de linguagem que eu acredito que a linguagem é a expressão do pensamento, eu vou ter uma gramática relativa a ela. Qual seria? A gramática normativa ou gramática prescritiva.
A gramática normativa e a gramática prescritiva é aquela que você encontra comumente em sala de aula, aquela que você encontra na sua casa, aquela tradicionalmente vendida nas livrarias, que é uma gramática que prescreve o correto e o errado na hora principalmente, sobretudo na hora da escrita. Então, é uma gramática que diz o que é o certo e o que é o errado. Já a gramática descritiva, ela descreve os usos, o modo de uso em determinadas interações sociais. Ela descreve o que é o adequado e o que é o inadequado com relação à descrição e as múltiplas variantes em determinada situação de comunicação. Existe também a gramática produtiva, que é aquela gramática que o aluno entende o uso e mostra como usa. É uma gramática que tem como base a análise linguística do uso. São atividades epilinguísticas, atividades que os alunos vão produzir a partir do que eles viram na descrição, eles vão produzir significado a partir do que eles aprenderam. Então, para cada um desses tipos de concepção de linguagem, para cada uma dessas concepções de gramática, vai haver um tipo de ensino. Se eu tenho como base, se eu entro em sala de aula como base, que a concepção de linguagem como expressão do pensamento, eu vou ter o tipo de gramática que eu vou trabalhar, que eu vou adotar é a gramática normativa e prescritiva, e o tipo de ensino que eu vou trabalhar e adotar é um tipo de ensino prescritivo. Ou seja, eu vou trabalhar com os alunos, isso é certo e isso é errado. E qualquer professor e educador que tenha base em conhecimento linguístico vai saber que esse tipo de ensino não é adequado. Nós não trabalhamos em sala de aula com o certo ou com o errado. Nós trabalhamos com o adequado e o inadequado para algumas determinadas situações. O que pode ser inadequado para uma situação pode ser adequado para outra situação. Então, para cada situação comunicativa, vai ter variantes específicas, haverá estruturas da linguagem específica para cada situação. Se eu trabalhar com a concepção de linguagem, de que a linguagem é um instrumento de comunicação, eu vou estar trabalhando com o tipo de gramática descritiva e com o tipo de ensino descritivo. Ou seja, eu vou estar trabalhando com a perspectiva de que eu vou descrever a língua em uso e a língua ela pode ser decodificada por qualquer emissor, por qualquer receptor que conheça aquele código. Se eu estiver trabalhando como linguagem é interação, eu estou trabalhando com uma gramática produtiva e um tipo de ensino produtivo, ou seja, cada situação vai demandar estruturas da língua específicas, conhecimentos linguísticos específicos, que vai levar em consideração o contexto comunicativo, vai levar em consideração os sujeitos que estão interagindo naquela situação, os meus propósitos comunicativos, quais são as minhas intenções com relação àquela interação. Entendido? Já falei para vocês sobre a concepção de linguagem, da gramática normativa e da gramática descritiva. Bom, o que seria uma gramática normativa, então? A gramática normativa discute a correção de uma expressão coloquial ou de um fenômeno linguístico à luz do que pode ou não pode falar, pode ou não pode escrever, a fim de estabelecer o uso considerado correto. Tem-se uma perspectiva prescritiva, conforme já falei para vocês. E o que seria, então, o conceito de gramática descritiva, que são as duas gramáticas mais conhecidas, mais usadas? A rigor, os livros didáticos trazem um pouco de gramática normativa e um pouco de gramática descritiva. Você vai ver que nos exercícios de língua portuguesa, eles trabalham gramática normativa em exercícios de metalinguagem e gramáticas descritivas em exercícios de epilinguagem. Então, o que seria a gramática descritiva? Ela seria uma gramática que descreve as diferentes funções gramaticais dos termos e expressões. Ela não diz o que é certo, o que é errado ao falar e ao escrever. Ela descreve a linguagem em usos e suas variações possíveis. Entender a diferença entre gramática normativa e gramática descritiva, entender a diferença de o que é ensinar um aluno ao que é o certo, o que é o errado, e por que é tão importante ensinar o adequado e o inadequado, porque essas possibilidades de uso existem e são adequadas ou inadequadas, dependendo da situação comunicativa. Bom, já que já entendemos concepção de linguagem, conhecimentos linguísticos, concepção de ensino e tipos de gramática, vamos sistematizar isso com relação à alfabetização. Na alfabetização, por que conhecimento linguístico é tão importante?
porque ele é constantemente reconstruído, seja porque vai ocorrer inevitavelmente um confronto entre as modalidades oral e escrita, já que estamos no processo de alfabetização, então vai ocorrer esse confronto entre as modalidades orais que os alunos trazem para a sala de aula e a modalidade escrita que está sendo sistematizada ainda com os alunos. Seja porque muito desse conhecimento implícito ganhará uma maior explicitação, ou seja, o conhecimento implícito que o aluno traz para a sala de aula, ele ganhará uma explicitação, uma explicação do que aquele conhecimento linguístico da oralidade vai se transformar aos poucos no processo de alfabetização, no conhecimento explícito para a produção de textos escritos. Então, entendido o que é conhecimento linguístico, entendido o que são concepções de linguagem, os tipos de linguagem, os tipos de gramática e os tipos de ensino, entender a importância desse tipo de concepção de linguagem para um professor educador chegar em sala de aula e entender que linguagem é interação, que a linguagem é produção de significados enquanto uso, que a linguagem não é o certo e o errado, e sim o adequado e o inadequado a cada situação comunicativa, e que a relação dos conhecimentos linguísticos, fonológicos, morfológicos, sintáticos e semânticos se dão ao mesmo tempo no processo de comunicação. Se entendido isso, vamos agora para a nossa segunda parte da aula, que vamos conversar um pouco sobre conhecimentos sociolinguísticos.